Então, vamos começar assim mesmo, Vamos lá. né? Porque a gente também não pode atrasar muito, senão depois a gente chega no término e falta tempo. Então, vamos começar e o pessoal assim que vai entrando, depois a gente também vai... quem solicitar, a gente vai disponibilizar um vídeo para as pessoas dessa palestra aqui. Então, vamos lá. Bem, boa tarde a todos. A ideia é falar sobre desenvolvimento de software. E a gente criou uma palestra um pouco provocativa, né? Criando super desenvolvedores. Isso é uma mágica, né? A gente sabe que todos são super desenvolvedores, mas porque a gente trabalha 18, 19, 20 horas, a gente é um super cara atarefado e que precisa descansar às vezes. Então, eu vou dividir a palestra vai ser dividida em 3 momentos. Um primeiro momento, que é agora esse conceitual, que a gente vai dar um pouquinho, deve levar em torno aí de uns 20 minutos, 25 minutos no máximo. Depois nós vamos ter o Clóvis demonstrando a própria ferramenta, ou seja, mexendo nela e mostrando como pode ser mais produtivo. Isso deve durar em torno de 1 hora e 10. O Clóvis geralmente tem esse tempo aí que ele leva para fazer essa demonstração. E ao final eu vou voltar com algumas coisas de reflexão sobre a área de desenvolvimento de software. Tá? Então, meu nome é Reginaldo José Schollenberg, por isso que eu estou aqui na frente do Clóvis, é o primeiro lugar que eu estou na frente, porque ele é o fundador e o CEO da empresa, eu sou, mas nesse momento eu vou fazer a introdução, então meu nome está na frente, e já deixei também o contato do Clóvis, porque na sequência ele vai apresentar. Então, a primeira coisa que eu queria, na verdade, nesta palestra aqui, é colocar um momento de reflexão sobre o que a gente fala de inovação, né? Existe uma teoria chamada pensamento elástico, que é desse senhor aqui, Leonardo Mlodinov, onde ele tem essas frases bonitas, mas eu gosto de resumir assim: a gente, para a inovação, primeiro, a gente tem que abrir nossa cabeça para inovar, para pensar diferente, mas muito mais do que isso, a gente precisa abrir as portas para que a gente possa receber inovações. Nós não somos só os produtores de inovações, muitas vezes nós somos os receptores. E eu acho que a maior dificuldade que tem no mercado é deixar as inovações entrarem nas empresas. As pessoas deixarem, porque todo mundo diz assim: eu quero inovar, eu quero fazer isso, eu quero... Mas chega na hora de experimentar ou de apenas ver uma solução para poder avaliar se ela realmente é uma inovação, se ela realmente resolve o teu produto, o teu problema e é a solução disso, as pessoas não querem perder esse tempo. Na verdade, seria ganhar esse tempo, né? Justamente é um tempo de aprendizado, é um tempo de ver uma coisa diferente e é um tempo de trazer a inovação para nós. E eu sempre falo que a área de tecnologia é uma coisa muito sensacional. Por quê? Porque são os maiores inovadores, são eles que levam a inovação para dentro das empresas sempre. São os grandes produtores. Mas quando a gente fala do outro lado, de eles serem inovadores no que eles fazem, muitas vezes a gente peca nisso, né? Eu, por exemplo, se vocês me disserem agora a programação, eu teria só que aprender a linguagem de vocês, porque continua a mesma forma, continuo eu aprendendo uma linguagem, aprendendo os comandos, aprendendo os requisitos e programando. Eu continuo fazendo da mesma forma há 38 anos. E isso, quantas linguagens passaram na mão, né? E quantas ainda vão passar? E a gente continua da mesma forma. Então, esse pensamento elástico é justamente isso. É um pensamento onde você possa abrir a tua defesa, muitas vezes, né? E para a inovação, para que ela possa entrar na sua empresa. Então, tem alguns resumos, algumas coisas que eu tirei disso, e esse é um tópico bem rápido. Ele abrace o estar errado. Por quê? Porque geralmente a gente está certo de que isso não vai funcionar. Isso não vai dar certo. Na minha empresa não vai acontecer. Então ele diz assim: abrace o estar errado. Se dê a oportunidade de pensar que você está errado e olhe as coisas. Depois você toma uma decisão. Agora, a maioria toma a decisão antes de olhar qualquer inovação. Elimine distrações e interrupções. Isso também é uma visão de que realmente, quando a gente está olhando uma inovação, a gente fica comparando com o passado. Né? Então, eu faço assim, mas então não vai dar para fazer assim. Aí eu faço assado, ou aconteceu isso, e não deixa passar a inovação
no sentido dele realmente analisar com uma visão diferente, um foco diferente, um conhecimento diferente. Aceitar a incerteza, que é, geralmente, assim, essa inovação é boa para mim? Essa inovação vai me trazer um valor agregado? Aceita a incerteza, vá atrás, busque informação, faça um piloto, mas vá, porque senão você não vai sair, você vai continuar utilizando o mesmo de sempre. E seja receptivo à diversidade, que é justamente você conhecer. Eu acho que uma pessoa hoje na área de tecnologia, diferente da minha época que eu iniciei, a gente era especialista. Hoje a gente não é mais um especialista, né? Porque quando a gente está sendo especialista, vem uma outra coisa e tomba a gente e a gente volta a ser trainee, júnior. A gente só não volta lá no último degrau do trainee, talvez. Por quê? Porque a gente já tem a bagagem dos conceitos, mas muda tudo de novo. Então a gente volta a ser um júnior, a gente volta para trás, né? Então, a inovação, primeira mensagem, né? Olhe, avalie. E um resumo disso é uma velha imagem que a gente já viu em inúmeros lugares. Cada vez que a gente vê, dá uma risada sobre isso, mas isso acontece todos os dias. Tanto com as nossas soluções que nós apresentamos para os nossos clientes, quanto as soluções que nos são apresentadas. Ou seja, aqui é a figura de um carrinho com uma roda quadrada que o cara está se esforçando um monte para fazer, para levar adiante. Enquanto isso, alguém vem e mostra uma roda redonda que ajudaria, facilitaria ele a puxar a carroça cheia de pedra, mas ele diz assim, não, obrigado, já sabemos como fazer. Claro, ele está fazendo, mas está fazendo de que maneira, com qual esforço? E o outro dizendo assim, demora demais e dá muito trabalho. Não existe mudança sem trabalho e sem esforço. Isso é uma coisa que a gente tem que botar na cabeça. Toda mudança vai gerar aprendizado, o apanhar da solução. Por quê? Porque a gente não sabe, a gente vai ter que experimentar, até que a gente se torne um conhecedor dela e mude as coisas. E isso dá trabalho, e isso toma tempo, mas não existe mudança sem essa perda de tempo e esforço. Então, esse aqui é só um inicial, que eu gosto de colocar sempre em todas as palestras, para a gente começar a ver a palestra já com outros olhos. Poxa, vou olhar isso e vou entender um pouco o que eles estão trazendo para vocês. E uma outra questão aqui, eu trouxe um pouquinho do mercado brasileiro de software, né? Então, a gente pegou duas entidades confiáveis, a ABS e a Brascom, que falam o seguinte: a falta de profissionais no mercado brasileiro. Hoje, 2020, a gente tem uma falta de 24 mil profissionais no mercado. Isso são aquelas vagas que a gente sabe. Se a gente for a cada local aqui, vai ter muito mais. Mas que conta é essa aqui de 24 mil? É que tem 70 mil vagas publicadas e tem 46 mil pessoas sendo formadas todos os anos nas faculdades. Ou seja, são 46 mil pessoas, mão de obra novata no mercado. E nós temos uma defasagem ainda de 24 mil. Existe uma previsão acumulada, e isso acumulada não só por uma questão do que falta de mão de obra, mas sim uma estatística onde verifica que, além de faltar mão de obra, aumenta o uso da tecnologia. Existe uma percepção que em 2024 irão faltar 296 mil profissionais no mercado de tecnologia. E agora o mais assustador e o que a gente não conhece, porque isso aqui a gente fica contente com o profissional de tecnologia, né? A gente está valendo ouro. Em terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Ou seja, poxa, tem 50 empresas precisando do meu trabalho, 100 empresas. Isso é ótimo, né? Mas, na verdade, tem uma utopia aqui. Por quê? Porque o mercado brasileiro de software em 2019, ele foi buscar no exterior esse valor aqui. Ou seja, no Brasil, o mercado de software produziu 213 milhões, mas ele buscou no exterior 8 milhões de mão de obra. A mesma coisa aqui, serviço. 608 milhões nós exportamos e 68 milhões nós importamos, ou seja, quase 10%. Agora, se a gente pegar no total geral de quase 12 milhões aqui, né?
8 milhões e 200 foram serviços prestados por pessoas no exterior. Reginaldo, Oi. só, desculpa atrapalhar você, é bilhões, tá? Bilhões. Beleza. É que aqui está milhões e eu li. Depois tem que corrigir isso. Obrigado, Clóvis. Então, o que acontece? Se a gente olhar isso aqui, a gente tem uma percepção séria de que, além da mão de obra faltando, já tem mão de obra vindo do mercado exterior para o Brasil e comendo o quê? A nossa fatia. Se tinham 100 empresas procurando a gente, tem menos empresas procurando a gente. E esse aqui é um fator que está acontecendo paralelo a tudo isso, né? Ou seja, o aumento da necessidade de tecnologia em todos os pontos que a gente vai. Empresas, serviços, tudo depende hoje da tecnologia, cada vez mais. Então, isso aqui se torna cada vez mais exponencial. Ou seja, o que as empresas e os profissionais estão esperando? 38% da mão de obra utilizada em 2019 foi de mão de obra importada. Ou seja, 62% do mercado foi utilizado. E mesmo assim, faltaram 24 mil profissionais. Vamos continuar no trabalho artesanal? Por quê? Porque a gente continua sendo uma pessoa. É indiferente o que a gente faz. Se a gente fosse um motorista, se a gente uma pessoa no chão de fábrica, se a gente fizer um trabalho manual, que é o que a gente faz, nós continuamos sendo um trabalho artesão. Ou seja, eu consigo fazer 1 para 1. E isso se não acontece é o seguinte, né? Se a gente olhar a nossa produtividade, isso eu sei porque eu também tive empresa de software e eu tinha os profissionais, e um belo momento a gente começou a medir a produtividade de todo mundo. Não era, o cara não conseguia produzir 8 horas por dia, ele conseguia produzir 6 horas por dia. Por quê? Tem interrupções, tem banheiro, tem café, tem reunião, tem isso, tem aquilo. E as horas produtivas, efetivamente, passam a ser menos do que a gente trabalha. Então, não é de 1 para 1, é de 1 para 0,8, de 1 para 0,7. E se a gente pensar nisso aqui, em 2024, quanto teremos de mão de obra importada? Se lá em 2024 nós tivermos 296 mil profissionais faltando, quanto nós vamos ter que importar de mão de obra? Hoje está acontecendo um mecanismo um pouco diferente, né? Tem muito empresa no exterior vindo buscar mão de obra no mercado brasileiro para preencher lá. Por que ela faz isso? Porque para ela é mais barato. E nós é muito melhor, né? Por quê? Porque o dólar está mais caro, o euro está mais caro. Então, hoje também tem essas fugas de demanda. E o que vai acontecer? Vai faltar mais mão de obra no mercado brasileiro e as empresas vão... Isso vai acontecer um ciclo e a gente vai perder o domínio da mão de obra de tecnologia daqui a um pouco. Então, a ideia agora é falar sobre o produto mesmo. O produto Mapper Ideia é um produto novo de mercado. Ele foi lançado basicamente esse ano, né, no mercado. E a gente pode dizer que ele foi lançado a partir de setembro, efetivamente. Mas ele é um produto que nasceu de uma na verdade, ele é de uma empresa, uma spin-off, de uma fábrica de software que já usava a metodologia e a ferramenta para desenvolver os seus projetos. Então, em 2013, por todas as dificuldades de mão de obra, de troca de tecnologia, de migração, tecnologias obsoletas, uma infinidade de problemas que a gente conhece na área de software e que a gente tem que resolver, o Clóvis, na sua empresa, na sua fábrica de software, pensou em criar uma metodologia que fosse agilizar, que fosse dar produtividade, que ele conseguisse fazer mais com as mesmas pessoas. Então, ele começou a criar essa metodologia e a ferramenta, e agora, passados 7 anos, os clientes começaram a dizer, mas por que você não coloca essa ferramenta no mercado, uma vez que você nos mostra a produtividade efetiva que você nos traz? A gente chama outras empresas e você consegue fazer em 20% do tempo, em 30% do tempo. Como é que você faz essa mágica? Coloca isso no mercado, a gente quer usar. E algumas empresas começaram a usar o Mapper Idea como ferramenta, e aí surgiu exatamente a ideia de sacar esta ferramenta interna da fábrica de software e trazer para uma empresa nova chamada Mapper Idea,
que num primeiro momento a gente conceitua ela como uma startup, mas na verdade não é uma startup, porque ela não começou do zero, ela já começou com um histórico de 7 anos da ferramenta e com todo um histórico de efetividade no desenvolvimento de software. Então, hoje, a gente tem, assim, falando em baixos números, uma produtividade de 5 vezes em relação a um programador normal. Só que vocês vão entender depois que o programador normal é que vai ensinar o Mapper ID a programar. Então, essa é a grande diferença e eu gostaria que vocês olhassem isso. Na verdade, diferente de ferramentas que existem no mercado hoje, que a gente tem um conceito chamado low code, no code, high code, ela é uma ferramenta que ela, ao invés de dizer que você vai codificar menos ou não vai codificar nada e não vai mais precisar do programador, ela potencializa o programador, porque é o programador que vai dizer como ela deve programar e ele vai se preocupar com as questões mais nobres do desenvolvimento em si, que são os requisitos, que são os domínios do sistema, que é como deve funcionar, quais são as preocupações de segurança, quais são as preocupações de performance. E em um determinado momento, sim, ele vai passar para a máquina criar uma codificação. Então, esse é o Mapper ID. E, resumindo, ele é uma máquina de codificar programas. Não uma máquina física, que a gente deu um efeito simbólico a ela, né? Não é uma máquina física, é uma máquina virtual mesmo, onde você tem 2 meios de entrada, né? Um mapa mental, que a gente chama de requisitos, e isso não existe projeto que não tenha requisitos, todos os projetos têm que ter regras, expressões, domínios, obrigatoriedade não, cargas, sei lá, tudo que você faz para satisfazer o negócio em si. E um outro mapa mental que é o de arquitetura de software, como eu desenvolvo. Então, a equipe vai montando, com certeza, o mapa mental de requisitos e os programadores vão montando os seus mapas mentais de como eles programam, de como é a arquitetura do software. E a engine, o Mapper Ideia, ele vai pegar esses 2 mapas e vai transformar em codificação de programa. É aqui que a agilidade vem para 5 vezes. Depois eu vou falar sobre outras coisas dessa máquina, por quê? Porque essa máquina torna o programador também uma pessoa multidisciplinar. Ou seja, ele poderia ter na máquina dele um mapa mental de Java, um mapa mental de PHP, um mapa mental de Python, e o mesmo requisito do software gerar nessas linguagens. Ou seja, ele tem a liberdade tecnológica também. Mas isso eu conto mais para diante. Outra coisa que a gente mudou no conceito do Mapper ID foi o conceito. Eu comentei antes com vocês. Low code, a gente está cansado de escutar que quanto menos código, melhor, e daqui a pouco qualquer leigo vai sentar na frente do computador e vai sair fazendo sistema. No code, para mim, é pior ainda, porque o que acontece? Você não gera código mais nenhum, e você pode ser qualquer um que vai sentar na frente do computador e vai fazer sistema. High code, idem, processos, você vai lá, puxa, tudo muito mágico, né? Mas e na hora que dá um problema? Na hora que dá um bug na tecnologia? Na hora que dá um problema de conceitual mesmo? Quem é que vai atrás disso? Quem é que vai realmente resolver o problema? Então a gente tentou sair desses códigos, não se comparar a eles, porque a gente não acredita que o profissional de tecnologia, o desenvolvedor, fique sem o domínio da tecnologia e o domínio e o conhecimento de todos os requisitos. A gente acredita que ele, com essa preservação do conhecimento que ele tem da arquitetura de software, que é um conhecimento adquirido dele, que ele vai ensinar a máquina, e o que ele absorve dos usuários para desenvolver os requisitos, é um conhecimento que a empresa precisa, é um conhecimento profundo da codificação. Quando tiver um problema, eu vou saber como resolver. Eu tenho domínio disso. Além de eu saber aonde fazer as alterações, eu vou saber de que forma alterar. E eu tenho domínio para alterar da forma que eu quiser. Quando a gente está falando das ferramentas low code, no code, high code,
elas determinam tudo isso para a gente. O código gerado final é dela. Se tiver um bug, eu não tenho como arrumar, a não ser que eu faça um contorno. E esse contorno, às vezes, é um senhor de um aprendizado que depois tem que ser jogado fora. Ou eu não posso simplesmente mudar de linguagem. Por quê? Porque ela não gera isso para você. Então, quando a gente determinou que nós íamos ficar num patamar diferente, num conceito diferente, foi justamente para mostrar que a gente está potencializando o programador e está dando a ele um profundo conhecimento daquilo que ele precisa saber, que é a arquitetura de software e os requisitos. Então agora aqui, já que eu passei um início para vocês, o Clóvis vai entrar no ar e ele vai mostrar a ferramenta em si funcionando e depois eu volto para mais algumas reflexões finais. Então eu vou deixar de compartilhar minha tela aqui, Clóvis, e você assume daqui por diante. Beleza. Deixa eu voltar aqui, tirar minha tela do ar e você assume por aí. Legal, vou compartilhar aí. Boa tarde, pessoal. Todos bem-vindos aí. Vou tirar aqui, ó. Beleza, acho que está aparecendo aí, né? Bom, a ideia principal, né, do MapRIDEA é justamente um conceito onde que a gente sempre trabalhou nas implementações. Vou chegar num cliente, eu sempre trabalhei com mapas mentais, né? E usando mapas mentais fazíamos anotações e tal. Por exemplo, aqui, peguei de um curso que a gente deu na Oeste, né? Alguns modelos, eu anotava comandos de linguagem, questão, por exemplo, de sistemas operacionais, como listar arquivos. Aqui é um exemplozinho simples que eu trouxe, né? E a gente ia tomando notas dessas informações para ter uma documentação, porque a maior parte das coisas que a gente faz dentro de um desenvolvimento de software, ela envolve essa questão do conhecimento, né? Então, a gente está lá, pensa, analisa alguns diagramas, vamos pegar aqui nesse caso que é o Sistema Delivery West, né? Eu geralmente ia lá, anotava a questão dos requisitos no mapa mental, as funcionalidades, o que o usuário precisa fazer e tal, o que as telas do sistema que a gente precisa ter lá, uma tela de login, com as informações, pode até colocar uma imagem lá do que você quer no mapa, né? Então, a gente começava a tomar nota dessas informações, né? Então, para ter essa gestão do conhecimento ali de uma forma bem eficiente, né? E aí, depois que tem todo esse processo, a gente começava, agora eu vou pegar isso aqui, vou escrever a minha questão de informações, as classes e tudo mais, e vou começar a pegar minhas colinhas lá de código. Por exemplo, eu tenho aqui uma parte de código que eu quero estar trabalhando, né? E aí eu tenho essa minha, por exemplo, sei lá, um JavaScript que eu tomei nota lá de como que eu quero montar. Eu tenho lá, por exemplo, um link do MySQL, das coisas que eu quero fazer lá, de criar tabela e tal. Então, vou tomando nota disso, e depois eu pego essas informações e começo a escrever aquele código de fato, né? Então, beleza, eu tenho que ir lá, eu posso fazer um rabisco num papel, ou posso ter, por exemplo, um diagrama UML que alguém desenhou, um diagrama formado ali, para que eu pegue essas informações e comece a escrever meu código, né? E aí, em todo esse período, né, até como o Reginaldo comentou, antes de 2013, quando a gente começou a produtizar isso, eu já fazia essas anotações, né? Conheço mapas mentais desde 2000, e aí, baseado nesses desenhos, a gente escrevia código. Só que eu comecei a pensar, cara, dá para a gente, ao invés de fazer um monte desses artefatos, desenhar os UML, documentações e tal, usar mais um mapa mental, porque o mapa mental, ele é simples, com todo mundo que eu converso, eu consigo passar essa informação aqui, por exemplo, do aplicativo, qualquer um de vocês aí que trabalha, né, com desenvolvimento, consegue pegar um mapa desse e sair desenvolvendo alguma coisa. Daí o que a gente foi fazendo em termos de produto para o MapRIDEA foi sistematizar essa questão de como que a gente toma nota, né? Aí eu trouxe aqui, por exemplo, um dos mapas que a gente montou, já usando essa sistematização, né, que a gente define uma iconografia específica para trabalhar com o desenvolvimento.
de um curso que a gente fez lá, um Hello World aqui lá na Unioeste, né? A Unioeste é a universidade aqui da região de Cascavel. Eles têm um curso lá para o pessoal de graduação para poder fazer e aprender a usar a parte de engenharia de software usando o processo do MapRedia, né? E aí, dentro desse processo, o que a gente fez? Dentro daquele processo de mapas mentais, você pode anotar, continuar anotando, que eu fiz aqui, ó. Eu anotei um exemplo aqui de um sistema para um controle de automação de casa, as funcionalidades que eu quero para esse sistema, né? Tem até um template aqui que eu gostaria de programar e tal, que é geralmente a nossa colinha, né? E aí o que a gente fez, através dessa iconografia, fazer as definições do sistema, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o pacote geográfico, que é o que a gente usa aqui para demonstração, né? Eu quero especificar lá algumas informações de cidade, né? Essa cidade vai ter aqui alguns atributos, eu tenho aqui o nome do meu atributo, o tipo de dado que esse atributo vai processar. Eu posso colocar algumas anotações a mais aqui, por exemplo, eu quero título, eu quero ter, por exemplo, o título em português, em espanhol, qual que é o texto que eu vou usar, né, para isso. Tem aqui também a parte que a gente fala que é a pseudolinguagem, né, onde, por exemplo, eu declarei aqui um método de calcular imposto. Esse método aqui, por exemplo, de calcular imposto, para quem é da parte de JavaScript, por exemplo, pode chamar de função, né, porque como eu venho de Java, né, eu chamo de método, mas poderia chamar aqui de função, né. Então, essa minha função aqui, calcula imposto, ela tem um retorno de um número. Eu digo que ela vai receber uns parâmetros aqui, valor do tipo número, e ela vai fazer aqui um determinado cálculo. Então, esse determinado cálculo aqui no corpo dessa minha função, né, ela tem uma declaração de uma variável valor devido. Esse valor devido eu tenho aqui uma conta que ela vai executar. Então, por exemplo, imagina lá no tempo que a gente aprendeu a fazer conta no primário, né, bota os dois, no caso, termos aqui, a taxa do imposto e o 100, e aqui eu faço a divisão. Então, o resultado dessa divisão vai ser feita aqui a multiplicação, né, do valor pelo resultado da divisão, e eu vou ter o meu valor devido. Então, é fácil de qualquer pessoa também até interpretar fórmulas matemáticas dentro de um mapa mental. Então, aqui retorna esse valor calculado. Esse seria, por exemplo, assim, um modelo, né, de aquele mapa que o Reginaldo comentou, que é um mapa do que eu quero fazer, né, dentro de um software. Eu estou conversando com um cliente, esse meu cliente, por exemplo, eu vou pegar aqui telas, né, do mapa, por exemplo, de país, que aqui eu especifiquei algumas coisas a mais, né, então vou ter aqui alguns métodos a mais. Aqui em país eu posso, por exemplo, no mapa mental, numa única documentação para manter esse conhecimento, né, para que toda a equipe tenha acesso também às instâncias, por exemplo, eu tenho aqui instâncias URL para fazer um chamado, por exemplo, aqui todas as instâncias que eu quero fazer, depois a utilização disso por uma pré-carga, né, de dados, e saber, por exemplo, informações, ter isso já está na mão, né, tá no meu mapa mental, eu posso reaproveitar todos esses caras. O outro detalhe também informações a respeito do próprio país aqui, por exemplo, eu estou no país, eu quero colocar lá, como eu vou trabalhar com um banco de dados, eu quero que a minha parte de tabelas eu utilize um nome customizado, que eu coloquei um table name, esses países, por exemplo. Esses termos que a gente utiliza dentro do mapa mental, eles são todos possíveis de você mesmo especificar o que você quer. Então, o tipo aqui, por exemplo, eu coloquei texto, eu poderia ter colocado string, eu poderia ter colocado aqui integer, onde está o número aqui no DDI, né? Então, fica a critério do arquiteto, do pessoal de software fazer. Eu sempre procuro fazer esse mapa do que eu quero fazer, ele é muito próximo da ideia que o cliente vai entender também. Então, eu utilizo poucos termos da parte técnica, eu uso mais termos que o próprio cliente, na hora que ele bater o olho no mapa, ele vai ver, Clóvis, aqui você colocou obrigatório na sigla e no nome, mas eu também quero que o código internacional seja obrigatório nesse caso. Então, a gente vem aqui e consegue fazer essas alterações no mapa, e o cliente entendendo esse mapa também. A mesma coisa que aquele modelo lá da fórmula, né? É fácil de colocar alguma coisa assim em termos de um método que o cliente vai entender lá, uma fórmula matemática e tal, e você ter essa pseudolinguagem funcionando a teu favor. Um outro exemplo que eu trouxe aqui, muita gente pensa assim, eu só posso especificar domínio, né? Porque eu geralmente começo mostrando a questão de domínio, que é a parte mais fácil, que todo mundo estaria na mesma página para entender. Mas a gente consegue também fazer especificação, aqui eu coloquei domínio, mas como é mapa mental, eu posso fazer uma especificação de janelas e telas. Obviamente, não da parte visual, né, o cara quer ver uma tela pronta, e geralmente a gente tem
ferramentas até melhores para expressar isso, mas geralmente o que acontece? A gente olha para uma tela dessa, de um Adobe XD, ou um cara que faz um mockup de telas, né, até um rabisco no papel, que seja, o cara vai lá e desenha no quadro. Aí depois a gente tem uma visão mental dessas telas. Por exemplo, aqui eu trouxe o conceito, né, de um modelo de mapa, que eu vejo que é legal para usar para montar um padrão aqui, por exemplo, o List Editor, né, que é bem comum, mas você pode usar várias combinações e ter vários tipos de mapas, isso que é de fato que é o que importa para nós. Que depois vamos imaginar assim, esse meu list aqui, ó, o que eu estou especificando? Eu digo aqui para mim, eu tenho um título, que vai se chamar lista de países cadastrados, eu tenho aqui qual que é o item, né, da minha lista, no caso aqui eu tenho o país, né, uma variável país do tipo país, e quais são as colunas que eu quero mostrar dessa minha classe. Então eu quero mostrar aqui a minha coluna sigla, a coluna nome e a coluna DDI. Esses nomes aqui batem com o nosso país que foi declarado aqui, né? Então, tipo, aí tem mais informações, sigla, por que eu não preciso especificar a sigla? Outras informações lá só apontei por sigla, porque depois eu tenho título, que eu vou usar aqui, por exemplo, se vai ser em português ou espanhol, se vai ser obrigatório ou não, né? Então, isso já fica ali todo determinado lá no nosso mapa, né? Então, eu não preciso especificar muita coisa aqui, porque eu já tenho coisas lá no meu domínio. E aí, a outra parte, por exemplo, a gente sabe que toda lista que a gente tem, eu vou clicar em um determinado item para editar alguma coisa. Então, esse seria o nosso padrão list editor. Todas essas nuances, assim, o botão que tem que estar lá, o CSS, às vezes eu vou estar fazendo um gerador da tela para usar em dispositivo móvel, outro para fazer um desktop, outro para, sei lá, o cara usar num tablet, ou às vezes até dentro de um painel de um carro e tal. Então, eu posso fazer esse conceito do meu list editor para várias apresentações, eu colocar responsividade e tal dentro das minhas telas, e isso facilita um processo que eu estou aqui focando na ideia que a minha tela tem que ter, não como ela tem que aparecer. Né? A aparência, eu posso desenvolver uma aparência específica de um list editor e replicar isso em 200, 300, 400 telas. Né? É a mesma coisa o editor aqui. A única diferença do editor que eu estou editando uma instância, né, de país, é que eu tenho uma lista de vários, né, então a gente só troca aqui quando é vários, eu tenho um ícone, é um caractere, no caso aqui para asterisco, que são vários itens, e eu tenho um cifrão que vai dizer que é um item só, né. Então eu tenho um item de país sendo editado, e aqui eu tenho a referência. Então essa é a minha tela de edição, eu dividi ela em linhas, a primeira linha eu coloquei o nome, tem aqui até uma atribuição para, por exemplo, assim, o nome do meu editor, então eu cliquei lá em algum, ou cliquei no botão novo, quando está novo, o editável, aqui a propriedade editável desse campo, ela só vai ser, né, verdadeiro se a ação for igual a incluir, ou seja, a ação é igual a incluir, então o meu editable aqui vai estar verdadeiro, e aí ele vai ativar alguma coisa na hora da gente fazer o nosso processo de geração de telas, por exemplo, né? A mesma coisa, eu tenho aqui uma linha onde eu determinei que essa linha tem duas colunas, né? Então, eu posso depois pensar, se eu tenho uma linha e essa linha tem dois itens filhos aqui, eu posso dividir lá a minha linha em duas colunas, por exemplo. Eu estou falando coluna, mas você poderia chamar isso aqui de qualquer coisa que fosse fazer uma divisão dentro de uma linha especificamente. Então, que às vezes o pessoal me pergunta, né, Cláudia, aqui beleza, você tem linhas, e aqui eu tenho uma linha, duas linhas, três linhas, mas como é que eu faço para falar que dentro daquela minha tela uma linha vai ter dois itens? Então, eu coloco aqui rows e um row aqui, que define que essa palavra-chave, por exemplo, no teu mapa lá, vai criar essas duas colunas dele. Então, eu tenho uma linha, dentro dela eu tenho dois filhos, eu posso chamar isso aqui de duas colunas. É a mesma coisa que um exemplo de ação editável para sigla, somente se for eu estiver incluindo um país. Então, é simples também de você determinar as telas na parte lógica e as funções que ela tem que ter. Geralmente, a parte visual a gente deixa mais para você fazer num editor que tem essa parte visual, né, que você possa fazer um mockup. Embora, se você souber, por exemplo, eu quero fazer as telas todas no mapa e mostrar o visual depois, você também pode. Aí você pode trabalhar na engenharia do... Eu tenho, né, o top-down e bottom-up, né? Então, você pode trabalhar fazendo primeiro as telas na parte de UX, ou pode começar no mapa para depois pensar no UX, aí pode ser... É uma questão de gosto, né? Cada projeto pode seguir uma linha. A outra parte também que eu queria comentar justamente em relação a projetos é assim, digamos que você trabalha com um projeto ágil, todas as especificações que você faça lá utilizando o BDD ou o próprio TDD, qualquer tipo de maneira
de anotação de história de usuário, você, eu crio história de usuário usando o padrão Invest, as tarefas usando Smart e tudo mais, né? Você pode anotar aqui no mapa também, e o mapa mental, por a gente estar utilizando ferramentas que geram arquivos, né? Eles podem ser artefatos que são os entregáveis de cada metodologia dessa. Então, você consegue, nesse formato que a gente está trabalhando, né, gerar esses artefatos e está comitado, né? Eu posso comitar isso nas minhas tarefas, eu posso estar trabalhando com esses mapas. Até um exemplo que eu coloquei aqui, eu acabei clicando, não sei se vocês perceberam, mas eu posso ter segmentado o meu mapa. Então, eu tenho aqui o meu mapa, né, cidade, estado, eu quero ter um arquivo separado só para país, porque é uma classe que várias pessoas vão mexer. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, um arquivo só do país específico para ele, né? Então, eu consigo gerenciar commits, conflitos de versão e tudo mais, verificando esses arquivos de mapa, para poder ter esse facilitador aí quando eu tiver um projeto muito grande. Então, essa aqui é a parte do mapa mental, que explica o que eu quero fazer em um sistema. Ele é livre, né, vamos falar assim, livre no sentido de você pode usar essa técnica para fazer qualquer tipo de especificação de sistema e tomar nota, né? Então, você pode usar a iconografia, a gente tem uma lista aqui de vários ícones, e você pode até, inclusive, criar ícones teus, né, dentro dessa iconografia. Por exemplo, eu tenho aqui os ícones por categoria, aí tem, por exemplo, os ícones do usuário. Então, essa iconografia toda aqui, que tem bastante parte que eu trouxe, nesse caso da iconografia, é uma herança aí de ícones que a gente utiliza bastante na parte de mapeamento objeto relacional. Então, tem uma coleção de ícones aí que você pode estar utilizando e tal, e criando até os próprios que eu acho melhor. Então, a partir do momento que eu tenho uma visão do que eu quero fazer, agora eu passo para a parte de como que eu vou fazer. Então, geralmente, o que a gente faria, né? Eu olharia para uma classe dessa, aqui, por exemplo, do estado, e eu começaria a escrever meu código. Geralmente, a gente pega um código lá, um template que a gente tem feito manual, né? Eu tenho lá o meu code complete, eu tenho meus snippets lá na minha interface, eu tenho minhas classes que eu copio e colo e começo a fazer uma alteração. Aqui eu trouxe um modelinho, né? Eu começaria lá escrevendo aqui classe, aí país, né? Que é o estado, no caso, que a gente está usando aqui, né? Aí eu criaria lá o construtor, o nome do atributo. Aqui, nesse meu caso, na minha cola, cada construtor eu teria que, digamos, eu tenho 10 atributos, eu teria 10 atributos sendo passados. Então, eu coloco aqui nome, sigla, país e código. Então, eu ia construir aqui construtor nome, vírgula, país, vírgula, ia, né, fazendo todos os atributos. A mesma coisa que está diz, underline, nome do atributo, eu colocaria diz, ponto, underline, nome, é igual a nome, diz, ponto, underline e tal. Então, a gente ia fazendo esse nosso copiar e colar ali com os code complete, né? Então, geralmente, é assim que a gente vai trabalhando. Ou pega de um livro, ou sabe de cabeça, né? Ou o próprio Code Insight da IDE vai te ajudando. Agora você consegue fazer os teus 7 atributos e tal. Mas aí, quando a gente começa fazendo esse trabalho de escrever várias coisas, a gente começa, num processo, pode ver que eu fui disparando sinapses mentais para pegar a parte aqui, por exemplo, aqui é a declaração de uma classe, aqui tem a declaração do construtor, aqui eu tenho a declaração de um método que mostra dados, depois eu tenho aqui os accessors, né? Então, a gente sabe isso mental. A gente sabe tudo que a gente pensou numa arquitetura, em alguma coisa que é, obviamente, uma arquitetura simples, só para vocês entenderem um conceito, né? E aí, depois eu começo a fazer essa escrita direto. Eu transformo a ideia desse estado para código-fonte direto. O que a gente fez no processo para tornar a nossa possibilidade de sermos, né, mais ágeis, codificar rapidamente e conseguir entregar mais produção, fazer um mapa que pega esse nosso pensamento que é feito aqui, até chegar nesse processo aqui de um código-fonte final. E aí, para isso, a gente criou uma linguagem, usa mapas mentais também, que entra aqui, daí uma configuração. Então, lá no teu mapa, você coloca uma configuração para o Mapper ID. Essa configuração para o Mapper ID, a gente entra nessa, eu até deixei destacado em negrito aqui um mapa bem simples para vocês entenderem, que é só a assinatura da classe, praticamente, que eu faço ali, uma declaração de atributos para vocês verem um loop básico. Então, o que a gente faz? A gente pega essa linguagem, né? Então, eu tenho aqui o primeiro nível do nome, né? Generators. Pode ver que eu tenho vários geradores que a gente foi fazendo apresentações, a gente vai anexando esses geradores aqui, né? Só para casos de demonstração. Mas o principal, assim, então eu tenho generators,
o primeiro ramo aqui, logo após o generates, eu chamo do ramo do nome da linguagem ou o nome do framework que você está trabalhando. Aqui, no caso, eu coloquei o nome JavaScript. O próximo ramo filho desse ramo da linguagem, eu chamo o nome do gerador mesmo. Então, por exemplo, eu quero gerar eu vou fazer JavaScript, eu tenho que gerar lá meus domain model, né? Então, eu tenho uma estrutura de dados, eu quero fazer essa geração desses domain model, então eu estou dando o nome aqui domain model. Poderia ser modelo, domínio, qualquer nome que... Esses são nomes, né? Não está em negrito, são nomes que você, como arquiteto, programador, desenvolvedor ou analista, vai dar para você se achar dentro da tua arquitetura, né? Então, eu posso criar aqui, por exemplo, um framework, vou usar framework para Java, para persistência de dados, Eclipse Link, eu vou usar Hibernate, ou eu vou usar, por exemplo, o .NET, o .NET, o Entity Framework. Então, eu poderia chamar aqui de Entity Framework, ou .NET, assim por diante. E o Domain Model, cada ponto daquele código que a gente teria que escrever, sei lá, eu vou fazer um Angular, tenho lá 6 arquivos para fazer, eu poderia colocar aqui cada nome específico para aquele tipo de arquivo que eu tenho que escrever manualmente, né? Então, um gerador para cada arquivo que a gente escreve manual dentro do nosso código. Então, toda vez que a gente vai escrever, né, um código-fonte, a gente sabe de fato o que a gente vai estar fazendo. Então, ou a gente já começa escrevendo, porque a gente vai fazer todas as coisas, entra nesse start. Nesse caso, como eu vou fazer um domain model, para cada código-fonte que eu for escrever, se a gente olhar de volta aqui a nossa colinha, né, eu não vou escrever aleatoriamente, eu preciso, obviamente, saber o nome da minha classe, eu preciso saber o nome do meu atributo. Então, a primeira coisa básica que eu preciso é saber de cara o nome da classe. A partir disso, eu consigo saber, Clóvis, escreve a classe do estado. Não, Clóvis, eu quero que você escreva a classe do país. Então, eu vou pegar essa classe do país e vou escrever. É a mesma coisa que você fala aqui para o MapReD. E como você fala isso para o MapReD começar a escrever para vocês, é usando o termo aqui, a palavra-chave parameters, né? Então, esse parameters, você dá um nome, né, do parâmetro que você vai mandar para esse gerador. Então, aqui eu estou passando o nome classe. E aqui eu coloco um valor constante, só, por exemplo, assim, eu quero fazer o meu gerador, e quando alguém usar o meu gerador e não passar algum comando, algum parâmetro, eu vou usar esse termo fixo aqui, não definido, para poder avisar o cara, você precisa passar o parâmetro nome classe, né? Depois eu vou mostrar para vocês o uso do nosso client que consome esses parâmetros, né? Uma vez que fez essa passagem do parâmetro, aí a gente começa a escrever o nosso código. Então, eu já tenho na minha mão que o nome classe é país. Mas como a gente precisa ensinar a máquina a fazer isso, esse start do corpo aqui do meu código-fonte, ele não é direto. Ele só vai começar, então eu faço uma checagem, né? Eu só vou começar a escrever o corpo do meu código-fonte se tiver um match. Esse match nada mais é que uma expressão XPath, que eu pego a avaliação de todas as classes que eu tenho lá no meu mapa mental, né? Então, o MapReD sabe que todos esses caras que você colocar esse ícone, a gente tem um nome ali no ícone que começa com descriptor, né? Todos os caras que você colocar com esse ícone de descriptor, né? Descriptor, ele vai ter essa visão de que é um conjunto de classes. Então, ele faz esse conjunto de classes, é um conceito, até a gente passa aqui no treinamento, né? As ideias de DOM, né, que é o Document Object Model. Então, uma vez que eu tenho essa visão, que o MapReD sabe enxergar todas essas classes, eu posso usar o atributo, por exemplo, eu tenho a classe lá, eu tenho o nome dela. O que é o nome da classe? Olhando aqui para país, o nome da classe está aqui. Eu tenho o país, eu tenho o nome dele ali. Então, o @name, naquele ponto da expressão, vai me retornar esse nome aqui, país. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para todas as classes que eu tenho no meu Hello World, vendo se dá match com o nome classe, que eu tenho um cifrão nome classe, é o parâmetro que eu passei aqui, né? Então, uma vez que deu match, eu começo, então, passei país, deu match? Deu. Então, agora eu começo a escrever o corpo do meu código-fonte. O que eu geralmente estou pensando? Quando eu estou digitando esse meu código-fonte, eu estou pensando na escrita de padrões, ou seja, escrever padrão. Então, o primeiro padrão que eu penso quando eu olho a classe lá, olhando para a nossa colinha, obviamente, né? A gente pode fazer qualquer, então, nesse caso, eu vou pegar e escrever aqui a nossa colinha. Então, eu tenho o meu declara classe. Então, eu penso isso. E aí eu começo, eu tenho que declarar uma classe. Só que ao invés de fazer isso já direto na mão lá, a gente vem aqui na máquina e fala, então, escreve para mim o padrão, então, aqui é o primeiro comando do MapReD, write pattern, declara classe. Eu não coloco aqui já direto o código, porque uma das coisas que eu vou mostrar para vocês ali, esse conceito do MapReD de write pattern e nomear o padrão que eu quero escrever, a gente facilita a evolução de tecnologia e entendimento do nosso algoritmo.
Então, eu tenho aqui, por exemplo, olhando para sem olhar para os patterns que é de fato que eu escrevo, né? Eu sei que o meu padrão aqui, ele declara uma classe, ele declara atributos e fecha o bloco da classe. Então, é bem fácil de qualquer pessoa, depois que aprendeu a linguagem do MapRedia, entender a sequência que tem que ser feita para aquele determinado algoritmo funcionar. Até para escrever na mão, você pode usar esse conceito para anotar ou documentar algum tipo de programação. Então, esse write pattern, o que ele faz? Eu dei um nome aqui, né, um nome qualquer, poderia chamar em inglês, português, espanhol, aqui, qualquer nome que eu quisesse. Então, é você, como programador, determina como se dá um nome para uma variável, né? Então, eu determino aqui o nome do padrão, declara classe. Nesse momento, o que o MapRedia faz? Ele vem aqui no nó de padrões daquele teu gerador, então eu tenho aqui os meus patterns, ele acha aquele nome lá, então eu tenho aqui o meu nome declara classe, né? Então pode ver que bate o nome, né? Declara classe, e aí sim ele começa a digitar os códigos que você teria que digitar lá na mão. Então eu coloco aqui / table, que eu, digamos, eu estou mudando aquele template, né? Isso fiz para exemplo, e eu quero colocar o nome da tabela, que quando eu ver o meu código de fonte, eu quero saber da qual tabela isso vai ser persistido lá no meu banco de dados. Então, daqui dentro eu tenho fixo, / table, 2 pontos, e aqui entra uma expressão de interpolação, que a gente utiliza o conceito das expressões mustache, de templatização, que ela simplesmente vai trocar tudo que está entre esses dois abre-chaves, né, para a expressão XPF que está aqui. Então, eu estou falando que eu quero, onde está os 2 pontos aqui depois, eu tenho que ir lá no meu mapa mental, nas propriedades, pegar uma propriedade que tem lá chamada TableName e dela pegar o valor. O que isso faz? Ele vai vir aqui, por exemplo, eu estou com um país selecionado, ele vem aqui, e esse cara aqui é o meu properties, né, o caractere do arroba, eu tenho aqui o TableName, então o que ele vai escrever lá para nós? /país. Então o MapRedia vai saber, com base nessa expressão XPF, escrever aqui / table, 2 pontos, /país. Terminei de digitar a primeira linha, ele vai para a próxima linha. Então ele vai colocar aqui a palavra-chave da linguagem ali, no caso class, espaço, e aí tem mais outra interpolação aqui, o @name. Obviamente a gente já falou do @name, então nesse caso ele vai trocar essa interpolação para país, e aqui vai abrir o bloco, né? Então eu declarei classe, ele abre o bloco da nossa classe com as chaves lá, para quem trabalha com JavaScript já conhece, né? Então eu vou lá, class, país, abro o bloco aqui, eu tenho a minha abertura de bloco, né? E depois que eu digitei isso, né, terminei, o MapRedia terminou isso, ele vai para o próximo comando. O próximo comando que a gente tem aqui é a aplicação de templates. Essa aplicação de templates é para quando eu quero selecionar vários elementos do meu mapa mental e pensar em algum modo, né? Eu estou pensando em alguma coisa. Nesse caso, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou falando para ele, ó, aplica os templates, selecionando para mim lá no mapa todos os meus atributos, e eu quero que você, nesse momento, pense em declarar atributos. O modo, né? No que eu vou trabalhar, eu quero trabalhar no modo de declarar atributos. Então, o que ele vai fazer aqui para mim? Ele vai olhar para o meu mapa mental, ele vai selecionar todos esses caras aqui, que são os atributos, né? Tem lá o esquema do mapping, é um ícone que tem vários modelos, tem o one-to-many, até se vocês olharem, depois eu vou mostrar, ali tem a parte que eu quero montar coleção e tal, cada ícone determina o tipo de associação que o atributo tem, né? Então eu consigo pegar, naquele momento eu selecionei todos esses caras, é a mesma coisa que eu viesse aqui, vamos imaginar, eu estou programando na mão, né? Eu quero aproveitar o que eu tenho no mapa, então eu vou lá, eu copio esse cara aqui, vou lá no meu editor, colo e começo a fazer as alterações lá no mapa, declaro var, nome igual a null, sigla igual a null, então eu poderia fazer isso, só que ao invés de fazer isso manual, mais uma vez a gente ensina o MapRedia a fazer. Então como é que ele ensina a fazer isso? Eu faço aqui, ó, seleciona lá esses meus atributos e entra no modo de declarar atributos. Então como eu tenho esse apply templates aqui, ele vai direcionar o ponteiro, né, de escrita de código do MapRedia para os templates no modo declara atributos. Então, ele pode ver que ele tem que estar esse nome batendo. Uma vez que eu achei o declara atributos, aí eu começo a fazer quantas vezes eu quiser de match. Então, você imagina assim, eu selecionei 10 atributos. Cada atributo daquele tem uma possibilidade de match. Eu posso saber se o tipo dele, se ele tem uma propriedade, qualquer informação ali dentro, ela pode entrar nas nossas regras de match. Uma vez que eu fiz o match, então aqui eu estou fazendo um match simples para pegar que esse template pegue todos os atributos. Então, eu estou fazendo um template simples. Se eu selecionei atributo, eu posso dar um match em atributo que sempre vai entrar no BUR aqui, né? Então, todo momento, match atributo, ele vai dar aqui, ele tem lá 10, 5, 6 atributos, ele vai entrar cada vez que ele der um match em atributo, ele vai chamar para nós lá o corpo, né, para escrever no corpo do código-fonte, então ele vai escrever um padrão,
write pattern, nesse caso que eu chamei esse padrão de declara atributo. O nosso padrão declara atributo vai seguir o mesmo procedimento que o declara classe fez, né? Então, declara atributo, vai dar uns espaços, var, espaço, aí tem um outro mustache aqui que troca o @name, né? Então vai pegar o nome do atributo, segue a mesma filosofia da classe, só que agora eu estou escopado, né? Então o escopo, meu contexto de processamento, eu estou aqui. Então estou pegando o @name aqui, vai escrever lá para mim nome, sigla, DDI, código internacional, a cada match que for acontecendo. Então, ele vai... E aqui um fixo, né? Estou igualando aqui a null para setar o valor dessa variável null. Então, é bem simples aqui, só para vocês entenderem um loop, né, que eu teria que fazer no meu código, digitando várias vezes. Eu estou pegando aqui essa declaração, né, desse atributo e escrevendo. Terminei de fazer todos os matches, não tem mais fluxo de dados para processar aqui no meu modo de declarar atributos. Ele sai do Apply Templates, entra aqui no Write Pattern, que é o final, né, do nosso código, e ele vai escrever para nós o fecha bloco. Por que vai fechar o bloco? Porque eu sei, como programador, que eu declarei a classe abrir, eu não posso esquecer de fechar. Então, eu posso fazer aqui essa declaração, né, de fechamento do bloco, fecha bloco classe, ele está fazendo essa associação aqui. Né? Então, eu posso ter ali o meu fechamento de classe. Até coloquei um @name aqui só para mostrar essa situação do nome da classe, que para vocês entenderem escopos e tudo mais de processamento ali. Então, esse, vamos falar assim, resumidamente, né, a linguagem que escreve, que a gente ensina o MapRedia a escrever código para nós. Né? E aí, para mostrar para vocês assim, beleza, você tem um mapa da arquitetura do software, a gente pode definir várias arquiteturas, né? Eu tenho o meu mapa da ideia do software, o que eu quero fazer e como que eu quero escrever. Agora, como que eu faço essa ferramenta jogar código-fonte para nós, é isso que eu vou mostrar agora. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó, a gente criou, como isso é um serviço que funciona em nuvem, ele consome um processamento forte das máquinas para poder processar todo esse mapa mental, né? Aí, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou ativar, eu utilizo aqui, no caso, o Node.js, eu vou usar a versão 12, né? Para usar o nosso CLI aqui. Eu vou acessar o projeto lá, Workspace, curso, UniOS, Hello World. Então, tem aqui, por exemplo, na pasta, onde que está o nosso arquivo, né, o nosso mapa mental. Eu tenho aqui os arquivinhos dos mapas mentais que eu mostrei ali para vocês, né? Então, todos esses mapas, eles são arquivos XML. Então, por exemplo, se eu quiser comitar, entender como o mapa funciona, até editar o mapa, só que, logicamente, fica ruim editar um mapa desse no editor de texto, mas ele tem todo um XML, né? Nada mais que um XML de nós, do mapa mental, então a gente consegue processar essas informações aí. Uma vez que eu tenho aqui o meu mapa mental, eu posso chamar aqui, então, o MapRedia, é uma linha de comando, né? Vou só aumentar aqui o terminal para vocês verem o help. Vou deixar assim, fica mais fácil, mais centralizado os comandos. Eu tenho lá o MapRedia -h, que é o help da linha de comando. Eu tenho as situações aqui. Então, por exemplo, eu autorizo a minha máquina a consumir o serviço lá na nuvem. Daí eu posso trabalhar com vários projetos de mapas mentais. Eu posso ter um projeto de mapa mental e quantos projetos de código-fonte eu quiser, né? Esse push não é o commit, né? Tipo o push do Git. Ele é o push que você sobe aquele teu projeto de mapas mentais para a nuvem do MapRedia para ele começar a poder processar. Então, daí você chama os comandos aqui do MapRedia Generate. Então, como é que isso funciona? Primeiro, obviamente, a minha máquina já está inicializada, autorizada, né? Eu só vou fazer aqui o MapRedia init. O nome do projeto eu vou colocar aqui HW, que é a Hello World do SP São Paulo Tech Week, SPTW. Né? E o nome do meu mapa principal. O nome do meu mapa principal é o mapa Hello World. Esse é o mapa que é o raiz, onde você vai... Todos os submapas, os mapas segmentados vão estar a partir dele. Né? Então, é como se fosse o teu index do teu projeto. Geralmente o pessoal chama de index.mm ou main mindmap.mm, assim por diante. Então, vou inicializar com esse mapa mental. Ele dá aqui o caminho que esse mapa está localizado na tua máquina. Às vezes a pessoa acaba inicializando o mapa e está numa pasta errada e tal, não está numa pasta correta. É só para dar essa informação. Uma vez que eu fiz esse cara, aí eu posso chamar aqui o MapRedia push, HWSPTW, né? Então Hello World São Paulo Tech Week.
ele vai fazer o quê? Ele vai pegar todos os arquivos de mapa mental que eu tenho e vai subir para a nuvem do MapRedia para eles serem processados. Até para mostrar uma questão, por exemplo, eu gosto de ter o meu projeto de mapa mental separado do meu projeto de código-fonte. Eu vou entrar aqui na pasta temporária, vou criar aqui o meu SPTW, uma pastinha à parte, só para a gente trabalhar com os fontes aqui numa pasta separada. Então, o que eu posso fazer agora? Então, beleza, eu tenho o meu gerador, né, eu não preciso mais escrever todo aquele código-fonte, porque eu já ensinei a máquina a escrever isso para mim. Então, o que eu vou fazer agora, eu vou chamar aqui MapRedia, generate, já está, né, eu já sei que eu fiz o push do meu mapa, e agora eu quero pedir, então, eu quero gerar, né, que é o projeto, né, então tem uma linha de comando do projeto, o nome do projeto que eu chamei aqui é o Hello World SPTW, a linguagem que eu quero gerar, no caso aqui é o JS, e qual que é o nome do gerador. Então, lembra lá que no nosso mapa aqui, ó, eu tenho ali o JS e eu tenho aqui o domain model. Então, aqui na linha de comando, eu vou colocar também o domain model. Então, esses dois parâmetros que o MapRedia pede, linguagem e generator, nada mais são que esses nomes que a gente deu aqui no nosso mapa mental. Então, a gente colocou ali JS e domain model, então está aqui JS e domain model. O outro parâmetro, que caso tenha, então está aqui entre colchetes, é facultativo, generator parameters, é quando o teu gerador precisar receber parâmetro, no nosso caso aqui, é o nome classe. Então, nome classe é igual aí o valor que eu quero passar, nesse caso, eu estava falando de país, né? Então, eu quero gerar a nossa classe país. Aqui eu não vou jogar ainda para arquivo, só para mostrar para vocês que o conceito do gerador do MapRedia é ele escrever na linha de comando padrão. Então, com isso, depois você pode fazer eu posso integrar o meu processo dentro da minha interface de desenvolvimento, eu posso colocar em qualquer IDE que eu estiver utilizando, né? Então, ele escreve na interface padrão, plugins para Visual Studio Code e tal, você pode estar utilizando, ou Ayton, enfim, qualquer editor que você, de caracteres que você utilize. Então, para mostrar que ele joga na linha de comando padrão, eu vou mandar executar aqui esse processo, ele vai entrar lá na máquina, na nuvem. A gente tem um conceito assim, como o MapRedia ele tem um processo que consome máquinas na nuvem, essa primeira execução que ele está fazendo, do Generate, ele demora um pouquinho mais, ele faz aí um processo de levantamento de uma máquina virtual, para que você possa, então aqui ó, ele já jogou o código aqui desse resultado, no máximo aí 30 segundos que ele leva para fazer esse primeiro boot, vamos falar assim, do teu projeto. Eu acabei de fazer o projeto, né? Então, ele faz esse primeiro boot, mas, ó, depois que eu fiz esse processo, ele já escreveu aqui todos aqueles comandos que eu deveria escrever, né, na mão. Então, por exemplo, se eu pegar agora, e como eu não mudei o meu mapa, né, não preciso fazer push do mapa para fazer uma nova máquina, eu vou processar com a mesma máquina a cidade agora. Eu ensinei o país, escrevi a classe país, que era a primeira que eu queria fazer, aí eu quero, não, na verdade, o estado. Vou pegar aqui, eu quero fazer o estado. Então, se eu mandar ele escrever agora, ele vai ser bem mais rápido, né? Então, aqui ele foi lá e fez o estado. O estado aqui eu acabei não colocando de proposital lá o table, só para ver, né? Que eu coloquei uma expressão, mas ele não escreveu esses países. Então, tem que ir lá declarar aquela propriedade. A gente pode fazer opções para não escrever, quando não tiver e tal, fazer o teu template tomar essa decisão também. A mesma coisa, por exemplo, é só eu pegar aqui a cidade, então ele vai escrever ali a cidade. Então, se eu quiser pegar esses caras e jogar para arquivo, eu posso, digamos, criar uma pasta aqui, deixa eu criar essa pasta antes, criar aqui uma pasta Kadir, source, main, JS, source, main, JS, e quero criar dentro desse JS os modelos. Aí eu posso fazer esse processo, né, na MapRedia Generate, a classe do país no meu source main model, e quero chamar esse cara aqui de país.js. A mesma coisa eu posso fazer daí para o meu estado. Observe o seguinte aqui também. Nesse caso, eu estou fazendo manual. Essas próprias linhas de comando que eu estou digitando aqui, você pode fazer um MapRedia e escrever elas para vocês também. Então, você pode criar lá um gerador de bash, um gerador de linha de comando, ele vai escrever lá para você, MapRedia, Generate, o nome do projeto, os modos e tal. Então, até isso você pode automatizar. Aqui é só para mostrar para vocês, né, o arquivo
gerado. Então, eu vou dar um find ponto, ó. A gente tem os arquivos lá, né, já gerado. Eu vou dar aqui um cat nesse cara, só para a gente visualizar lá, por exemplo, o que está dentro do país, né. Esqueci do modo. Daí tem aqui, né, o arquivo. A outra parte legal é assim, ó. Então, por exemplo, beleza, nós já desenvolvemos, temos ali os nossos models de país, mas o back-end eu vou fazer em Java. Olha como é bacana essa ideia da gente ter esses reusos do mapa mental. Então, por exemplo, eu fiz aqui o JS, daí eu vou pegar agora, vou migrar aquele mesmo modelo para Java. Então, eu já deixei aqui pronto, o domain model feito para Java. Ó. Pode ver, os mesmos, até eu copiei e colei o mesmo template de JS. Eu só incrementei algumas coisas aqui, por exemplo, eu tenho a parte do declara package, que Java tem que declarar o pacote. Eu tenho aqui uma verificação para fazer o import do date, caso eu tenha um tipo de data dentro da minha classe, para fazer o import date. E também no meu template match, lembra que eu falei que você poderia fazer vários matches, né? Então aqui eu já fiz um match diferente para poder pegar assim, se o tipo for texto, eu quero declarar texto. Se o tipo for data, eu quero declarar data. Assim você vai fazendo esses teus matches um a um, até conseguir atingir toda essa tua necessidade para aquele teu novo algoritmo. Uma vez que eu fiz esse processo, eu reescrevi o meu template, né? Então eu vou pegar agora esse processo e vou jogar essa... Vou criar aqui o meu source name Java. Só vou deixar aqui por enquanto. E agora eu posso pegar esse mesmo cara e trocar, vou trocar até aqui a cidade. Eu quero colocar aqui, por exemplo, Java. Vou botar aqui Python. Eu coloquei ali o Java. Uma vez que eu fiz essa geração, eu vou ter lá o meu código escrito em Java. Então, eu tenho lá o meu o package, né? Eu tenho lá o table, tem aqui a parte do private e tal, toda a parte da declaração, até, por exemplo, eu quero tomar uma decisão se eu vou fazer um private integer até 10 caracteres ou um big integer que é acima de 10. Aqui eu coloquei até um barra, porque foi uma pergunta que me fizeram, né, para ter essa possibilidade. Então, baseado nisso, a linguagem do MapReD, ela consegue fazer essas definições para você e ajudar a escrever vários tipos de código. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês, as ideias. Aí, agora é contigo, Reginaldo. Tá bom, já. A hora que você descompartilhar aí a tela, eu compartilho a minha. Beleza, tá? Bem, só para a gente finalizar agora, né? Fazer um encerramento um pouquinho sobre essa apresentação. Então, vamos apresentar um pouco as novidades de 2021, que a gente está pensando, porque o MapReD, como foi um lançamento em 2020, a gente está pensando em realmente dividi-lo metodologia e ferramenta. Para a metodologia, ter um treinamento específico para esse levantamento de dados via mapa mental e poder também oferecer serviços de mentoria do uso do mapa mental, requisitos e arquitetura de software e ter uma certificação para profissionais no mercado. Ou seja, conforme for ampliando o uso do MapReD pelas empresas, pelas pessoas, vão existir necessidades de mão de obra também específica para isso, né? Então, a gente quer criar treinamentos específicos de certificação para que as pessoas possam prestar serviço em cima do MapReD. Já estamos fazendo convênios com centros acadêmicos, um primeiro esse da UniWest que o próprio Clóvis mostrou, onde eles também estão fazendo metodologia e arquitetura, e a gente quer ampliar isso para outras universidades, para que já saia da formação isso. E até voltando um pouquinho, a gente está realmente montando aí com um centro acadêmico grande na área de tecnologia, para que os cursos que eles façam, de qualquer linguagem, de alguma maneira,
vai existir um tópico chamado Mapper ID, onde a gente, depois ele aprender a linguagem, aprender todos os conceitos, ele vai aprender a ser mais produtivo com o Mapper ID. Isso também é uma novidade que a gente está elaborando, até vai existir um primeiro treinamento experimental agora, já em 6, 7, 8 de janeiro, e vamos ampliar o uso do Mapper ID. Criar mais canais para a comunidade, para que a própria comunidade possa trabalhar com isso, né? Possa trabalhar com Mapper ID, possa trabalhar com discussões sobre melhores práticas no criar os mapas mentais de arquitetura, para trabalhar com Clean Code, ou seja, uma comunidade que possa discutir assuntos e melhorar o uso do Mapper ID. E um marketplace que seria para que as pessoas possam colocar à venda seus conhecimentos. Então, por exemplo, a gente pode trabalhar num projeto em determinada empresa e você cria lá todo um conceito usando Java com Angular, por exemplo. E você vai colocar isso no marketplace. Se uma outra empresa quiser, ela pode comprar de você. Então, é um marketplace exatamente de conhecimentos. Eu até conversei com um pessoal que está pensando em colocar um mapa mental com um sistema na área financeira, por exemplo. Funciona para todo mundo, financeiro é igual, e ele quer disponibilizar lá e vai vender isso para que seja mais rápido, eficiente e fácil desenvolver um sistema na área financeira. Então, essas são algumas novidades, na verdade tem bastante coisa aqui, mas justamente a gente está pensando em avolumar com a comunidade de desenvolvedores, porque é realmente quem é o foco da ferramenta Mapper ID. Colocamos aqui um conceito de um mercado, de desenvolvedor e programador, né? Que no fundo me parece a mesma coisa, mas existem diferenças no mercado, e a gente foi buscar essas diferenças num site chamado Revelo, num blog, onde eles determinam as tarefas de um programador e determinam as tarefas de um desenvolvedor. Eu acho que tudo isso acaba acontecendo muito de forma conjunta, né? Existe a divisão, mas quando você está fazendo um projeto, dependendo da empresa, você está envolvido em todas as fases, do projeto, né? Então, e aí nós criamos uma figura, na verdade é um mascote nosso, mas é um aprimoramento do programador e do desenvolvedor. É quem, apesar de for fazer todos aqueles serviços, faça através de uma metodologia e através de uma ferramenta de produtividade. E nós chamamos ele de MAP. Então, esse é o nosso mascote. Vou explicar para vocês um pouquinho por que ele é assim. A ideia é que ele tem uma essência jovial, né? Ou seja, todos nós, desenvolvedores com 10 anos de desenvolvimento, 20 anos, ou 30 anos, ou 40 anos, a gente tem um espírito jovem, né? Porque a gente vive de desafios. Então, isso move a gente sempre a estar ali, parecendo um jovem trabalhando e, sabe, esforçado em solucionar os desafios que as empresas trazem para nós. Mas, principalmente no desenho dele, se a gente for olhar, vocês estão vendo uma armadura. Essa armadura, na verdade, vem de um conceito que o Clovis tinha quando pensou o Mapper ID. Ele pensava muito na questão do Homem de Ferro e na potencialização da pessoa dentro daquela armadura. Ou seja, à medida que a armadura foi avançando, o Homem de Ferro ficou muito mais forte e muito mais com poderes para atuar. E a ideia aqui é justamente fazer isso. O Mapper ID é ser uma armadura para o desenvolvedor ou o programador, para potencializar ele a fazer atividades de uma forma muito maior. Então, vocês vão começar a ver esse mascote, que ele foi lançado agora no dia 20/11/20, e um dia a gente vai explicar por que essa data e essa simbologia, né? Mas 20/11/20, de 2020. Ele foi lançado e a gente está começando a usar nas nossas apresentações tudo, simbolizando exatamente isso. Um avanço no programador, no desenvolvedor. E o que ele simboliza um pouquinho, né? Primeiro, ele simboliza o conhecimento humano. A gente
pensou muito, e hoje se fala, vamos programar através de IA, vamos programar através disso, através daquilo, e a gente ainda está potencializando muito o conhecimento das pessoas, o conhecimento dos negócios, para potencializar ela, fazer os mapas e requisitos, e o conhecimento dela do desenvolvimento, da tecnologia, do uso. Então, para nós é muito forte aproveitar ao máximo o conhecimento humano e preservar isso. Por quê? Porque à medida que a gente preserva esse conhecimento também dentro das empresas, fica mais fácil a gente dar manutenção em programas feitos pelos outros, em chegar em uma nova empresa e ver os programas com padrões. Então, esse conhecimento, de alguma forma preservado, vai nos ajudar a também ser mais produtivos. A perpetuação da jovialidade, né? Porque, sim, apesar dos jovens serem despojados, serem tudo, mas a união da força bruta do jovem com a experiência de quem está mais tempo na área, que se preocupa com outras questões de segurança, de performance, de uso, dá uma combinação onde todos têm um aspecto, uma perpetuação da jovialidade do programador e do desenvolvedor. E isso a gente até brinca, em alguns casos, que o próprio Mapper Idea é uma ferramenta geriátrica, né? Ou seja, ela pega o cara mais velho e vai colocar ele no mesmo nível que um programador mais novo em questões de conhecimento, produtividade e tudo isso. Ou seja, insere de novo no mercado pessoas que talvez a gente possa achar que já não tem mais potencial para estarem aí, né? E isso acontece muito no mercado. A produtividade, a ideia justamente não é tirar os empregos das pessoas, mas sim suprir a necessidade de mão de obra. Ou seja, se a gente chegar a pensar que em 2024 faltam 300 mil profissionais, arredondando aquele número da Brascom, se o Mapper Idea tem uma produtividade de 5 para 1, ou seja, eu precisaria 60 mil pessoas. E 60 mil pessoas eu posso fazer inclusão social de jovens carentes, eu posso pegar mão de obra mais velha e potencializar de novo, ou seja, eu posso resgatar valores de todas as comunidades e transformar isso em uma mão de obra produtiva e equivalente no mercado. A diversidade, né, de quem usa. Para quem o Mapper Idea pode ser? Ele pode ser homens, mulheres, pretos, brancos, quem quiser, e ele pode ser usado para qualquer tipo de sistema, porque, de novo, você desenvolvedor ou você programador vai estar potencializando o seu conhecimento e vai estar preservando ele. A liberdade tecnológica, que a gente às vezes não nota, porque a gente segue uma linha de trabalho, mas talvez eu, ao longo dos meus 38 anos, muita coisa já morreu, né? Muita coisa que eu aprendi, eu acabei jogando fora e tive que repensar tudo de novo. Se a gente pensar coisas bem atuais, né? O Visual Basic aconteceu agora há pouquinho, né? O Oracle Forms também são coisas que foram descontinuadas e que já não estão mais aí. Então, o Mapper Idea possibilita que se você, e não é só porque a tecnologia está obsoleta, vamos pensar que hoje você apostou na tecnologia A, e amanhã você começa a ver que aquela tecnologia A já não atende mais o teu negócio. O que você faz com isso? Poxa, vou ter que pegar tudo aquilo e reescrever em uma outra linguagem. Não, vou ter que conviver com isso. O que é pior, né? Conviver com uma linguagem, de repente, que não avança e não serve para o teu negócio, ou tentar mudar ela. Puta, as duas são ruins, né? Quanto tempo isso vai levar? O que acontece no Mapper Idea? Eu posso ter meu mapa de requisitos, ter meu mapa da tecnologia atual rodando, e vai ser o meu sistema legado ali, e posso criar um outro mapa com a tecnologia nova que eu quero verificar, e eu posso estar querendo apenas verificar para ver se é melhor, e faço ela regerar em cima do meu conhecimento que já estava no mapa de requisitos. Ou seja, eu dei uma infinita liberdade tecnológica para todo mundo. Tenha certeza de que quem estava em ferramentas low code, no code, high code, quando o Node foi lançado, disse assim, poxa, essas minhas ferramentas não geram Node.
E o que você faz com isso? Poxa, você vai continuar no caminho que foi feito para você. A linguagem A só vai gerar, a ferramenta A só vai gerar A, B e C. Acabou-se. E você fica preso, você não pode nem experimentar. A ideia do Mapper ID é justamente te apresentar a liberdade tecnológica. Você escolhe a sua decisão sobre o que serve melhor para o seu negócio. E você usa a tecnologia. E a evolução constante e ágil, né? Que a gente sabe que as tecnologias também, antigamente, no meu tempo, a gente ficava anos, às vezes, com a mesma tecnologia e sem ela ter uma evolução. Por quê? Porque não tinha uma evolução constante assim. Hoje não. Todos os dias saem evoluções. E muitas vezes os nossos sistemas, as nossas criações, ficam no passado porque a gente não tem tempo para evoluir tecnologicamente. Ou a gente evolui o negócio, ou a gente evolui tecnologicamente, ou a gente atende as demandas que tem. E quem sobra, todo mundo diz assim, não, a tecnologia deixa para depois. Eu preciso resolver o meu problema de negócio, eu preciso resolver o problema desse meu relatório, e a tecnologia fica. Então, com o Mapper ID, como ele vai produzir para você, de novo, você tem a tecnologia Java na versão 5, por exemplo, e está lá rodando as coisas. Eles lançam a versão 8 e você quer experimentar. Você pode experimentar e deixa ele gerar toda essa tecnologia de novo para você. Ou seja, depois que você tiver seguro que essa nova tecnologia funciona, você elimina a anterior e passa a usar a nova e você aproveitou toda a evolução que te colocaram na mão. A maior frustração, acho, de um programador ou de um desenvolvedor ou alguém da área de tecnologia é conviver com o passado. É conviver com um legado onde você não consegue atender as demandas. Por quê? Porque faltam ferramentas para te fazer evoluir. E aqui não. O Mapper ID possibilita isso. Então, o Mapper vai, na nossa visão, ele simboliza esse conjunto de informações que são justamente muito fortes e inerentes ao nosso trabalho. A gente quer evoluir, a gente precisa evoluir, e se a gente ficar no passado, o nosso negócio perde dinheiro e perde competitividade. E aí, numa brincadeira nossa, como a gente estava falando do Homem de Ferro e como a gente estava criando a armadura no nosso Mapper, a gente pensou assim, mas quais superpoderes que a gente está dando realmente para esses programadores, para esses desenvolvedores? Então a gente foi tentando buscar, dentro do que a gente chama de superpoderes hoje, dos super-heróis que estão por aí, né? Adequar para um Mapper. Então, força. Ele é altamente produtivo. Essa é a questão. A gente deu força para que eu, com o meu conhecimento, consiga ser muito produtivo. Segundo ponto, rapidez, né? Disponibilizar soluções de forma ágil. Quantas vezes a empresa precisa de uma solução e a gente diz assim, sabe, isso vai levar 8 semanas. Ah, mas eu não posso esperar 8 semanas. A ideia aqui é que você, de novo, você altere seu mapa de requisitos para atender os negócios e mande ele regerar com o teu conhecimento, com o teu padrão. Ou seja, você disponibilizando em vez de 8 semanas, talvez em 3 semanas, em 2 semanas. Isso agiliza o negócio e agiliza até para você poder pensar em outras coisas. A gente às vezes fica muito apegado assim, mas esse é o meu trabalho, é aquilo que eu faço. Mas e se eu pudesse fazer coisas mais nobres? Não seria muito melhor? Terceiro ponto, invulnerabilidade, né? Uma vez que você criou os mapas de requisitos e você criou os padrões de arquitetura de software, a programação gerada pelo Mapper ID não vai ter erros. Ela vai fazer dentro de todos os padrões e vai ser consistente no sentido de que a solução vai funcionar. Ela não vai dar erro. Aí, ao mesmo tempo, eu falo de invulnerabilidade e falo de reparação, né? Mas por que a reparação? A reparação é que a gente vive num mundo, quando a gente fala de sistemas, num mundo flexível, né? Ou seja, todos os sistemas foram gerados por expectativas das pessoas. Quantas vezes muda uma pessoa
E, na verdade, a gente tem que repensar o sistema quase inteiro. Por quê? Porque é um outro pensamento, é uma outra linha de pensamento. E isso requer, às vezes, coisas muito simples. Mas as coisas simples são complexas dentro daquilo que a gente cria, né? Então, quando a gente está falando assim, eu só queria mudar esse botãozinho da tela. Poxa, para o usuário final é só o botãozinho da tela. E toda a estrutura que tem por trás disso. Então, o quarto poder que a gente deu aqui foi o de reparação, de você poder fazer retrabalhos de uma forma ágil. Ou seja, você já tem tudo consistente, você vai lá mexer no teu mapa de requisitos e em vez de você olhar todas as influências desse mapa de requisitos em todos os programas, você vai lá e pode pedir para regerar tudo de novo. Ou seja, você tem um novo sistema com uma nova arquitetura, né? E é um ponto de retrabalho. Do que a gente mais vive hoje quando a gente é desenvolvedor de sistema? A gente vive mais desenvolvendo coisas novas ou mais tendo retrabalhos em cima daquilo que existe? E retrabalhos não é um significado ruim. Na verdade, retrabalhos é porque as coisas evoluem, elas precisam evoluir e a gente precisa estar pronto para atender as demandas. É para isso que a gente também ganha dinheiro e é pago, para atender as demandas. O negócio precisa mudar, eu preciso mudar. Flexibilidade é aquilo que eu comentei antes de ele se adaptar a inúmeros ambientes, né? Então, por exemplo, vamos pensar assim que você hoje desenvolveu algo em Java com Angular, mas você, por cargas d'água, o Angular começa a ter uma performance ruim e você quer fazer um teste de Java com React. Você pode fazer e ele tem a flexibilidade, ele deixa você mexer multiplataforma dentro daquilo que você quer, de novo, porque a gente tem um conceito multiplataforma muito quando a gente fala de low code ou no code, ou high code, só que lá eles determinam qual é a plataforma que você vai usar. Aqui não, aqui você vai criar as suas plataformas e dentro disso vai fazer um mapa de arquitetura. Então, a flexibilidade é porque te deixa fazer uma infinita combinação de tecnologias mapeando de uma vez só. E também alterar isso a cada momento. A comunicação, que gera ambientes para qualquer ambiente tecnológico. Basta arquitetar os padrões de codificações necessários. Então, esses são os superpoderes, na verdade, que o Mapper tem e que estariam aí disponíveis para os desenvolvedores e programadores, né? E só para a gente lembrar, na verdade, o nosso propósito ao criar a ferramenta, claro, é potencializar as pessoas. Sem sombra de dúvida, se a gente tem um pensamento industrial, nós estamos falando sempre de que a indústria tem que produzir mais com menos. Nós também temos que começar a pensar nisso, que nós temos que potencializar as pessoas para que elas produzam mais com elas próprias. Ou seja, que eu possa produzir 5 vezes mais, que você possa, determinada coisa, produzir 16 vezes mais. A gente tem casos de produtividade hoje de 16 vezes em relação ao que seria feito de forma manual. Então, mas o propósito final que está aqui é, na verdade, gerar rentabilidade para a empresa. Você tem a liberdade tecnológica, você tem a produtividade, você tem a preservação de conhecimento, que é um outro ponto importante no sentido de que vocês já devem ter trabalhado com equipes e a pessoa-chave da equipe sai quando o projeto está 80% do que deveria ser feito. O que acontece com isso? Geralmente a gente tem uma perda grande de conhecimento, porque aquilo está na cabeça da pessoa. E, ao mesmo tempo, o Mapper Idea ele já funciona como toda uma parte documentacional. Porque meus mapas de requisitos são minha documentação. Tudo que está feito, tudo que vai gerar, de alguma forma, código, já está documentado através de mapas mentais. Então, eu também minimizei o impacto de um turnover e minimizei o impacto até do conhecimento da codificação, né? Quem já foi dar manutenção em algum código de alguém e disse assim, poxa, mas esse código aqui é coisa de louco. Ao invés de eu mexer nele, sabe o que eu vou fazer? Eu vou recomeçar ele de novo, porque está muito ruim.
E, na verdade, não é ruim ou bom. Na verdade, são hábitos de como a gente faz, né? E o Mapper ID, você pode criar um conjunto desenvolvedor, arquiteto de software, para quê? Para que a empresa tenha um conhecimento só. Mas todo final é gerar rentabilidade. E gerando rentabilidade, a gente aumenta a qualidade, sem sombra de dúvida, né? Que a qualidade de não ter erros, a qualidade de ser mais ágil, a qualidade de prazos de entrega, que isso a gente às vezes diz assim, poxa, mas vai passar 10 dias. Aí passa 10 dias, vai passar 15. Isso é um grande problema de qualidade. Por quê? Porque existe um negócio, existe uma empresa esperando aquilo chegar. Quanto é ruim, às vezes, quando a gente espera uma encomenda para chegar hoje e ela vem daqui a 5 dias. Então, eu sempre me coloco no sentido de que eu posso, apesar de eu não estar esperando uma coisa magnânima que vai fazer girar a minha vida, mas uma empresa, o software dela é o que ela precisa para fazer girar o negócio e ser mais competitiva. E diminuir custos no sentido de evolução tecnológica, de geração da produtividade para você fazer mais rápido ou fazer com as mesmas pessoas muito mais, né? Então tem a diminuição de custos aí. Mas o objetivo é aquele de antes, que é aumentar a rentabilidade dos projetos. Fizemos um cálculo de ROI básico, considerando 5 vezes, se eu programador, ganho o meu salário, uso o Mapper ID e ele me produz 5 vezes mais rápido, eu tenho um ROI deste programador por mês de 279%. Existe um cálculo, se alguém se interessar uma hora dessas, só pedir que a gente até manda a fórmula, porque a gente levou um tempo para chegar nela, para chegar nesse percentual de quase 280% em relação ao investimento do uso do Mapper ID. E aqui, finalizando, né, e abrindo a perguntas agora, daí eu vou abrir as câmeras e vou tirar as telas, fica o contato do Clóvis e fica o meu contato. Quem quiser conversar com a gente, qualquer coisa, à vontade, a gente está sempre disponível. Se vocês procurarem no LinkedIn, vão achar tanto o Clóvis quanto eu. E lá no LinkedIn, a gente optou por uma questão de rede. A gente poderia ter optado pelo Facebook, pelo Instagram, coisa e tal, mas a gente viu que a rede mais profissional hoje é o LinkedIn, onde tem os profissionais que trabalham nessa área. A gente criou um page Mapper ID, onde lá dentro dessa page tem assuntos inerentes ao Mapper ID, assuntos inerentes ao mercado de software em si, assuntos de tecnologia, de mudanças tecnológicas, de padrões e de tudo, até para que a gente consiga conscientizar as pessoas de que muitas vezes a gente deixa de fazer esses avanços tecnológicos porque a gente não tem tempo. E hoje a gente está apresentando uma ferramenta para vocês que, além de dar mais tempo, dá a oportunidade de você ter essa liberdade tecnológica. Então, essa é a mensagem final. Se vocês puderem nos seguir no LinkedIn, é lá o nosso canal onde vão estar todas essas questões de tecnologia, desenvolvimento de software e do Mapper ID. Tá bom? Obrigado. Eu vou agora parar minha apresentação e ficamos disponíveis a perguntas aí. Alguma pergunta? Pessoal? Fazer alguma pergunta, alguma coisa? Boa tarde, boa tarde. É Daniel que está falando. Boa tarde, Daniel. Tudo bem? Boa apresentação. Duas perguntas. Primeiro, a gravação delas, a gente vai ter o acesso, que eu gostaria de compartilhar com um membro da minha equipe, e a questão de valores, né? Acho que isso também não foi comentado, né? Então, se você puder me passar um e-mail, eu te mando. A gente vai disponibilizar também no LinkedIn a questão do vídeo, tá? A gente tem um vídeo gravado
vídeo e esse vídeo a gente vai produzir hoje, amanhã deve estar disponível no LinkedIn, se não hoje ainda. Mas, de qualquer forma, me passa o teu e-mail e eu passo para você, sem problema nenhum. Tá? Legal, acabei de caminhar, né? Eu já estou pegando aqui, Reginaldo, eu te passo no WhatsApp. Legal. E a questão de preços, na verdade, a gente tem, por desenvolvedor, isso mais ou menos, eu vou te dar em grossas linhas, porque ele tem uma divisão de geradores, né? Então, a gente dividiu um pouquinho em 2 etapas, por exemplo. Você, como, às vezes, produtor de software, você quer ter 2 geradores. Eu quero, por exemplo, gerar em Java e .NET, ou Java e Node, sei lá, a combinação que você quiser. Então, você tem um custo mensal para 2 geradores. E esses 2 geradores, para nós, por que são 2, 4 e 6? Porque a ideia também é que você, de repente, não, eu quero hoje ter meu sistema em Java e você ter um outro gerador onde você possa brincar e fazer simulações com outras linguagens, com outras plataformas para você evoluir. Aí você tem um outro com 4 geradores, ou seja, você poderia ter 2 ou 3 plataformas efetivas e mais um de experimentação para outras atividades. Então, como gira isso, né? Isso gira em torno de R$950, existe um plano para startups que é de R$600, tá, por mês, e você tem toda essa tecnologia liberada para você na tua mão. E existe um final, que é um para fábrica de software, que aí é bem diferente. O que acontece? A fábrica de software, quando vai desenvolver, quando ela pega os projetos, ela geralmente não é ela que escolhe a linguagem. Então, ela tem que ter livre de linguagem. Então, existe uma versão full, que você paga 7 mil por mês e você teria domínio total de qualquer linguagem. Se você quisesse ter 15 plataformas lá, 18 plataformas, isso é uma questão de uso teu. Mas isso assim em linhas gerais, tá? A gente teria que ver o teu projeto, mas ficaria entre, não sendo startup, entre 957 por mês a 6 mil, 7 mil por mês. Mas depende da tua composição de geradores. E a startup também, ela entra com um gerador e tem um custo menor por ser startup. Aí tem umas regrinhas de CNPJ com menos tempo, ou uma inovação que ela esteja fazendo. Tá? Mas, Daniel, de qualquer forma, a gente pode continuar depois o contato e avaliar a tua situação. Tá bom? Perfeito, obrigado. Então, obrigado, Daniel. Alguém mais? Eu acho que não. Então, eu diria assim, não sei se, Clóvis, você quer falar, aproveitar e falar mais alguma coisa, senão a gente poderia encerrar por aqui, agradecer para todo mundo. Não, para princípio tá ok, mas se alguém tivesse mais dúvidas aí, mas eu acho que tá tranquilo. Bem, de qualquer forma, todo mundo ficou aí com as questões todas e quem quiser também pode acessar a page do Mapper ID no LinkedIn. Tá joia? Então, a gente vai encerrar por aqui. Obrigado, Clóvis, obrigado a vocês aí. Um grande abraço. Obrigado aí, pessoal, pela participação. Uma boa tarde e bom final de semana. Mapper Idea, you code faster.